Seja bem-vindo ao podcast A Culpa é do Bartolomeu, um podcast sobre atualidades, opinião e um pouco de história. Aqui com vocês é Thiago Baldin. Aqui é Ricardo e esta semana no dia correto. Olha só, Ricardo, conseguimos gravar pro momento certo e correto. Bom, essa semana nós vamos falar sobre o filme A Hecatombe, Ricardo. Parasita. Quem será o verdadeiro parasita? Quem será o verdadeiro parasita? Tu sabes dizer o nome, tu sabes como é que se pronuncia o nome do realizador daquele filme? Meu Deus, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a mínima ideia como ler este nome. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar, quando a gente precisar falar, eu boto o Google Tradutor aí. Bong Joon-ho, não sei se é isso. Ouçam o Google Tradutor a forma correta de falar. Bong Joon-ho. É melhor. Calinadas da semana. Ricardo, antes de nós começarmos as calinadas da semana, eu tenho algumas informações para falar. Eu quero mandar um obrigado a algumas pessoas que estão nos ouvindo, Ricardo. Quem é que nos está ouvindo? Para além de Olha nós os só, dois. Ricardo. Temos duas pessoas que eu quero agradecer. Uma delas é o Jefferson Bastida. Ele tem ouvido todos os episódios e tem falado conosco para nós melhorarmos a cada dia. Melhorar o quê? Como? Ah, Se o isto senhor já tá é o achando- melhor podcast da história da humanidade. Então o senhor é uma pessoa muito humilde, Ricardo? Como assim melhorar? É perfeição. É o melhor perfeição. podcast que você já ouviu na sua vida. É verdade. Você ouviu o último episódio? Ouvi cerca de um episódio e do que eu vi gostei muito. Ah, que bom. Bom saber que o senhor tem uma opinião bem fundada. E a outra pessoa é o Gustavo, também é conhecido como Dub. Ele mandou uma mensagem muito especial para nós, falando que ele está muito feliz em ouvir nossas opiniões, Ricardo. Olha, ainda bem. Muito bom. Mas Contente a alguém gostar de ouvir as nossas opiniões. olha só, pelo menos uma pessoa. Se nós conseguimos Pelo menos alcançar uma pessoa. pessoa, já vale a pena todas essas horas de trabalho e suor e choro que a gente tem Porque aqui. cada episódio, caros ouvintes, demora cerca de 12 horas a gravar É uma coisa horrível. e outras 12 a editar. E mais 12 de revisão. É verdade. É muito É um trabalho bem É um apurado, trabalho aquele que nós muito fazemos. apurado. Mas vamos para a calinada da semana passada, que eu falei uma coisa um tanto quanto imprecisa, Ricardo. Como é possível, Tiago? Olha só, veja o que aconteceu. Semana passada eu falei sobre as pessoas na Idade Média apenas adquirem as suas informações na igreja. Isso está extremamente impreciso. O que eu, na verdade, queria dizer é que uma das principais fontes de informação para as pessoas na Idade Média eram as igrejas, porque era a única rede de informação e conexão organizada na época. A maioria das informações vinham realmente da igreja. A igreja era a primeira instituição internacional que nós podemos ter de conhecimento do mundo europeu. E por isso que a igreja era uma das principais fontes de informação do povo. Mas lógico que eles tinham outras informações, como eu falei, mensageiros, pessoas que viajavam, missionários. Eram essas as informações, Ricardo. Só isso que eu gostaria de corrigir do último episódio. Muito bem. Ricardo, os Oscars estão chegando. Eu acho que não fala mais Oscars, é Academy Awards. Ah, meu Deus. Mas porquê é que não se pode dizer Oscars agora? Eu não sei, eu lembro que deu uma merda lá falando sobre direitos autorais, ou alguma pessoa chamada Oscar se ofendeu e Bom. deve ter causado. Eu não sei, pode ser uma fake news. Qualquer coisa a gente arruma no nosso próximo podcast nas calinadas. Mas o nome correto é Academy Awards, ou os prêmios da academia. Eu prefiro chamar Zé Carlos, mas pode Zé ser. Carlos. Zé Carlos. Pode ser. Podemos chamar de Zé Carlos. Zé Carlos. Eu acho bonito. Eu acho um nome bem americano. É. É, maravilhoso. Então, Ricardo, temos uma surpresa internacional nos Oscars, ou no Academy Awards, ou no Zé Carlos, É no como Zé Carlos. você preferir chamar, que é o filme Parasita, um filme coreano de 2019
que o diretor... O senhor pode tentar falar o nome de novo, Ricardo? Bong Joon-ho? Bom, não faço se não a é mínima assim, ideia. o Google Tradutor vai falar agora. 봉준호, Peço desculpa, não queria chamar nenhum nome à mãe deste senhor, caso o tenha Por feito em favor, coreano. não vamos ofender a mãe de ninguém. Não. Ricardo, temos filmes, um filme estrangeiro que está disputando várias categorias. Nela estão inclusas o melhor filme, o melhor diretor, melhor edição e, claramente, melhor filme estrangeiro, que na melhor filme estrangeiro nada mais é que uma cota, né? É. Pra dizer, bota um filme estrangeiro pra um filme estrangeiro ganhar alguma coisa pra dizer que a gente não é racista. Sim, mas nós fomos ver o filme juntos, acho que podemos divulgar isso. Nós fomos ver os filmes juntos, Ricardo? É verdade. Isso foi muito romântico. Foi muito romântico, só nós os dois naquela sala de cinema. Né? Não, mas eu lembro-me que eu fui ver este filme sem saber absolutamente nada sobre ele. Eu acho que foi a melhor coisa, que eu também não sabia nada, eu só sabia do hype. Sim, eu ouvi falar do filme, decidimos ir ver. Acho que a única coisa que eu vi antes de entrar na sala de cinema foi ver que tipo de filme era. E quando procurei no Google, se não estou em erro, acho que me apareceu drama/thriller. O que não é uma boa descrição para o tipo de filme que isto é. O filme é muito mais complexo que isso, né? Sim. Daí ficamos quietos. O filme ele pega nuances de drama, por alguns momentos até um tom de comédia, e em alguns momentos realmente traz um thriller, em alguns momentos até um pouco de comédia pastelão, se a gente lembrar das comédias pastelão. Então é um filme bem pensado, bem escrito, na minha opinião. E eu achei esse filme realmente espetacular. Eu acho que esse filme ganharia prêmio de melhor roteiro original. Eu nem sei se tem roteiro original ainda nos Oscars. Por acaso também não sei. Mas devias dizer Academia ou Zé Carlos. E é verdade. Atenção a quem nos estiver a ouvir que este episódio vai ter spoilers. Portanto, se ainda não tiverem visto o filme, convém deixar aqui só o aviso. Isso. Ou deixa tocando para contar nas nossas estatísticas e depois ouve de novo. Certo, é verdade. Então vamos dizer bem claro que agora estamos entrando num momento de zona de spoilers. É, tipo quando estamos na página da Wikipédia sobre o filme e aparece um subtítulo: atenção, este conteúdo contém spoilers. O senhor pode fazer um sotaque português mais forte para isso, por favor? Atenção, este conteúdo contém spoilers. Muito obrigado, Ricardo. Sim, eu acho que a gente pode começar a comentar. Eu não queria fazer aquela análise, Ricardo, sobre a filmografia, por mais que eu adoraria, mas eu acho que isso a gente pode. Pode ser visto em vários outros lugares. Eu quero discutir a parte social desse filme, Ricardo. A parte que esse filme critica, a parte que esse filme dá um tapa na cara da sociedade. E eu acho que a gente pode começar com o início do filme, né? Uma realidade que eu não sabia da Coreia. Sim, eu confesso que também fiquei surpreendido. Porque, pelo menos eu, quando pensava na Coreia do Sul, claro que não na Coreia do Norte, isso também é interessante, agora fazendo aqui um pequeno parênteses, que sempre me interessou muito mais a Coreia do Norte do que a Coreia do Sul, daí talvez isso também explique o meu desconhecimento quanto à realidade da Coreia do Sul. Pode ser. Mas sim, o filme começa basicamente num dia típico daquela família que é a família central. Bem, há duas famílias neste filme, um bocadinho como pontos opostos nos extremos da sociedade, e o filme começa... Sim. Do ponto que começa a mostrar-nos o dia da família de classe baixa. Classe baixa, melhor, uma das formas desse filme mostrar em quão baixa essa família estava na sociedade. Eles viviam num semi-porão, né? Que eles chamam de semi-basement, que é aquele lugar lá que a pessoa tá abaixo da terra, mas ela tem um pouquinho de vista pra rua, né? Então eles têm uma fonte de ar de tão baixo. Ali eu acho que começa a representação dessa família, na posição social deles, é ali, né? Mostrando que eles estão tão baixo na sociedade
que eles estão quase não conseguindo respirar. É. A gente chama isso no Brasil, você tá tão afogado na merda que só tá o nariz de fora. É uma boa descrição. É uma boa descrição daquela família. O realizador faz muito uso destas diferenças de espaço para acentuar a distância social que existe entre estas duas famílias. Ou seja, nós vemos a família de classe baixa a viver naquela semicave, e quando um dos elementos dessa família vai pela primeira vez à casa da família mais rica, nós vemos-lo a subir escadas na cidade, vemos-lo a subir ruas, e depois a própria entrada da casa também tem escadas. Sim, e é uma coisa subindo, e os ângulos da câmera sempre estão abaixo, né, da linha final do terreno. Nesse momento é bem interessante porque você vê que ele tá vindo lá de baixo, subindo, até chegar naquele lugar mais alto da cidade. E isso é uma coisa interessante, que no Brasil isso não é tão comum, porque no Brasil você tem os morros, é onde ficam as favelas, né? Mas em países desenvolvidos, normalmente quem mora nos morros são as pessoas que têm mais dinheiro, correto, Ricardo? Quem mora nos morros em Portugal são as pessoas que têm mais dinheiro? Estava a pensar no caso de Lisboa. É um pouco difícil porque Lisboa é uma cidade com muitas colinas e é o exemplo que eu conheço melhor, e desenvolveu-se, é uma cidade que é muito antiga, por isso tu encontras morros onde vivia até esta gentrificação toda, gente muito pobre, mas sim, de forma geral há zonas da cidade que têm melhor exposição solar, que são os morros, que são as colinas, onde vive gente mais rica. Então, isso é uma coisa que no Brasil a gente não tem muito essa visão, porque o Brasil não foi muito bem planejado, né? Ele foi muito Não construído. tens nada que agradecer. A gente já sabe de quem é a culpa, né? Não tens nada que agradecer. Mas o grande aspecto é você ver em outros países, por exemplo, na Europa, as cidades começam na base, né? As cidades começam perto de um rio, onde é plano, onde é fácil construir. E aí todo mundo mora ali. E as pessoas, quando começam a ter mais dinheiro, elas vão para áreas mais altas, mais isoladas, porque as pessoas têm mais dinheiro para se locomover por meios próprios e tudo mais. E isso eu acho que mostra muito no filme, né? Essa diferença social. Porque enquanto eles viviam lá embaixo, naquele semi-porão, que você comentou que é bem comum em Portugal, no Brasil eu acho que eu nunca vi alguém morando numa situação dessa, porque as casas não têm isso, simplesmente no Brasil não tem, mas no Brasil nós temos as favelas. E eu realmente achei isso muito interessante, porque é uma forma de você contar uma história sem falar nada, né? E isso foi muito legal. Sim, uma das coisas que até foste tu que apontaste, que eu por acaso não sabia, e por acaso não reparei muito no filme, apesar de ser um fã, é que o realizador foi muito inspirado em movimentos de câmara do Hitchcock, certo? Sim, os cortes, a forma que eles fez os cortes e a... Desculpa, os cortes, sim. Isso daí... Não tanto nos movimentos de câmara. Não, mas é mais nos cortes que eles fizeram, porque o Hitchcock ele foi muito conhecido por isso. Se você assistir o filme do Hitchcock sobre a história dele, a esposa, eu acho, ela que fazia as edições, né? Ela que era Sim, ela estava muito envolvida. E isso era uma soma de coisas, né? A soma da ideia do Hitchcock com os cortes para você contar a história. Aquela cena clássica da mulher sendo morta na banheira, no chuveiro, né? São várias cenas cortadas e que as pessoas falam, mas ela está nua. E o Hitchcock nesse filme ele fala, mas ela não está nua. São os cortes e os ângulos que dão a impressão que ela está sem roupa, mas não aparece nudez no filme. Ele era muito bom nesses aspectos técnicos. Sim. E eu tinha trazido o Hitchcock também porque estavas a falar de como os movimentos de câmara e como os espaços contam uma história, sem precisar de palavras. E isso também faz lembrar um pouco o trabalho do Hitchcock, na medida em que ele, quando começou a realizar filmes, o cinema ainda não tinha som e era cinema mudo, e então tu precisavas de contar histórias usando aquilo que tinhas à tua disposição, que eram as imagens. Sim. E isso vê-se em filmes mais recentes dele, que já tinham som. Há grandes porções de filme
em que tu estás a ver uma história a ser contada, mas estás a ver a história a ser contada, não necessariamente a ouvir as pessoas a contar uma história. Eu achei isso também muito interessante neste filme. Sim, eles fizeram, tem aquele momento bem no começo do filme que mostra que a mãe era uma arremessadora de martelo. É uma pequena cena de 3 segundos mostrando um quadro e uma medalha que conta uma história. Que era arremessadora de martelo, ganhou uma medalha e hoje vive ali, né? Então é bem interessante. E facilmente passa despercebido. Sim. É um filme que vale a pena, se calhar, até ver uma segunda Eu vez. acho que vale a pena ver uma segunda vez. Então vamos para uma outra parte, Ricardo. Vamos para o meio do filme, onde a família começa a invadir a casa da família rica. É verdade, através de um esquema muito bem elaborado. Um plano muito bem pensado, né? É verdade. Um ardil, se podemos dizer. O quê? Um ardil. O que é isso? Ora bem, agora vais-me fazer ir pesquisar, mas eu tenho quase a certeza que ardil é uma... Vem de ardiloso? Sim. Ah, ok. Nossa, já entendi o que é. Obrigado. Portanto, um esquema muito bem montado de forma a conseguirem se infiltrar todos dentro da casa da família rica. Portanto, isto começa com o filho, que vai substituir um colega, um amigo aliás, que dava explicações à filha do casal rico, e a partir daí montam uma trama que acaba com a irmã, o pai e a mãe a trabalharem todos na mesma casa. E aí que vem essa jogada, né, do parasita, né? Você pensa que o parasita tá ali, né? Eles são um grupo que está parasitando a família a ponto de tirar dinheiro deles, né? E tirar um pouco da riqueza dessa família, né? Nesse momento. Que foi ali no momento que eu comecei a entender o filme. Isso que quer dizer que é o parasita. Parasita. É. E isso foi minha sensação enquanto eu tava vendo o filme, né? Que, então, a história é sobre essa família que vai tentar tirar o máximo dessa família rica. Porque eles vivem tão baixo na classe social que qualquer coisa que eles conseguem tirar é uma vitória, né? Sim, isso vê-se em muitos momentos do filme. E até é interessante como, à medida que nós, o espectador, vai vendo o esquema a desenrolar-se e eles a sucederem e a conseguirem infiltrar-se dentro de casa, nós vamos vendo como eles gozam, como eles zoam da família mais rica por ser tão fácil enganá-los. Sim, Eu também achei isso muito, muito interessante, em como aquela sabedoria popular, digamos assim, se sobrepõe a essa classe social, exatamente. né? É aquela coisa que a gente chama no Brasil de malandro é malandro, mané é mané. Em Portugal nós chamaríamos isso o desenrascanço, que é aquela coisa muito portuguesa de arranjar sempre uma forma de dar a volta à situação e sair por cima. A gente chama no Brasil disso de jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Que é sempre tentar arranjar... Bom, o jeitinho brasileiro é um pouco diferente do que acontece no filme, né? O jeitinho brasileiro, quando a gente fala, é tentar sempre dar o jeitinho com as coisas, sabe? Eu preciso estacionar o carro aqui, mas não pode, aí você fala com não sei quem, aí você dá aquele sorrisinho, escorre aqueles 5 contos no bolso do cara e tá tudo certo. Mais uma vez, não tens nada que agradecer. Não tem problema, Ricardo. Mas aí que vem essa ideia, né? E eu não sei se isso realmente é uma coisa da cultura coreana, né? Porque eu não tenho muito acesso à cultura coreana. Eu tenho um colega meu no podcast do Nerd Coffee, que é o Cadu. Ele é fanzaço da cultura coreana. Ele seria uma pessoa mais precisa pra falar sobre isso. Mas é muito estranho, porque eles simplesmente confiam na palavra de alguém. E a pessoa trabalha ali, e aí eu indico essa pessoa aqui, que indica essa pessoa ali, e eles vão chegando e vão se unindo. E aí que vem uma coisa interessante, porque você vê que aquela família de classe baixa, ela tá começando a jogar fora os outros empregados da casa, né? Eles começam a fazer os outros empregados saírem, não importa como. E normalmente essas pessoas que estão ali, teoricamente, elas também são de uma classe trabalhadora. Eles são proletário. Sim, é verdade, e há uma parte no filme em que as personagens discutem isso, ou seja, quando a empregada que eles
que eles conseguiram que fosse despedida, volta a casa, ela fala-lhes exatamente sobre isso, e até há uma cena em que ela lhe chama, não sei se é amiga ou irmã, eu não sei se é irmã. É que a tradução que a gente viu foi Pois. tipo cis, né? Tipo Sim, de cis. Só que isso Sim. eu acho que deve ser algum termo coreano que não deve ter tradução precisa pro inglês. Porque a forma que ela falou, eu não senti que foi isso com a expressão que ela falou, entendeu? Sim. Por isso é que eu também não me lembrava exatamente da palavra. Mas eu tenho quase certeza que foi cis, que foi a tradução que mostrou ali. Acho que foi. E é muito interessante mesmo, Ricardo, esse ponto, porque ela tenta achar algo em comum entre eles pra tentar ter um pouco de empatia, né? Pra tentar trazer um pouco de empatia pra aquela família que chegou ali. E numa primeira... ou seja, quando ela da primeira vez lhe diz isso, ela diz, não me chames cis, não me chames isso porque eu não sou como tu, eu estou já num patamar superior. Eu achei isso muito interessante, ou seja, agora sou eu que tenho o poder, ou seja, mesmo sendo nós as duas proletárias e sendo que nós temos exatamente a mesma luta, agora neste momento eu estou por cima, portanto tu não és minha cis. E o senhor usou na mesma frase proletário e luta. O senhor é comunista, senhor Ricardo? Eu estou neste momento a envergar uma camisola com a face de Che Guevara. Maravilhoso, Ricardo! E cuecas também. Não, mas essa é uma grande crítica, né? Porque o que a gente tem no marxismo e até mostrado no Manifesto Comunista de Engels é literalmente falar que a luta de classes onde o proletário, o povo trabalhador, o povo da classe operária, ele tem que lutar para sobreviver. E nesse filme ele mostra que a classe operária ela luta entre si para tentar se ascender, enquanto a classe superior não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Isso que é interessante nessa crítica do filme. É literalmente cão comendo cão. Parece que é um bocadinho de sistema capitalista, mas numa luta de proletários. Exatamente. A luta do mais forte, a sobrevivência do mais forte. Sim, e isso eu acho que é a natureza humana, né? É sempre a sobrevivência do mais forte, mas eu acho que a crítica que o filme faz é exatamente essa, que a classe operária, ela luta entre si para tentar ascender socialmente e não se importa dos seus comuns, né? Porque, como você citou, ela fala, não, agora eu não me chame disso porque eu estou superior a você. Eu estou acima disso, né? E isso eu acho que é realmente a maior crítica que vai se construindo no filme, né? E aí, Ricardo, depois que a senhorinha chega lá, bate o papo com geral, ela fala, deixa eu ir lá no porão resolver umas paradas. E até aqui nós não fazemos a mínima ideia do que é que vai estar naquele porão. Eu não fazia a menor ideia. Eu não fazia a menor ideia também. E quando abre aquele corredor, meu amigo... neste momento o filme muda completamente até de estilo. Sim, assim, porque... muda completamente de estilo, é uma realidade. Porque até aqui o filme estava um bocado naquela ainda meia comédia, com situações caricatas. Sim, a família se divertindo, bebendo, até a chegada da antiga empregada. Exatamente, porque aqui eles já tomaram conta de todos os trabalhos que havia naquela casa, ou seja, a família está tomou completamente conta daquela casa. A família rica saiu porque era o aniversário do filho mais novo. Iriam acampar. Exatamente. E portanto estes quatro estão na casa da família rica, como se fossem eles os donos da casa. Coisa que eu também achei interessante ver a mudança de comportamento deles quando se acham sozinhos na casa. Sim, engraçado. E a dada altura tocam à porta e é a tal empregada que foi despedida. E quando ela disse que se esqueceu de uma coisa na cave, lá está, como dissemos, o filme muda completamente de tom. E aí o que é que nós vemos, Tiago? Nós vemos que aquele corredor descendo a um porão onde o marido da empregada vivia dentro da casa sem ninguém saber, apenas a empregada sabia. É verdade. E aí você fala, olha, esse é o parasita! Como é que é possível? Né?
E na verdade você vê que ali se intensifica mais, né, aquele papo que a gente falou no bloco anterior sobre a luta, né, de classe, porque eles começam a ir pra porrada a partir daí, né? E aí você vê que enquanto os outros que estavam lá, que já tinham chega a família toda que tava bebendo, tudo mais, tá superior, quando a mulher vê que todo mundo cai no porão e ela começa a gravar todo mundo, ela começa a chantagear o povo, falando: eu vou mandar pro dono aqui da casa e vocês vão tudo se fuder. E é muito interessante, porque ninguém é bonzinho, todo mundo tá ali pra fazer o dele, ninguém quer ajudar um ao outro. E na verdade tá todo mundo na merda ali, são duas famílias que estão na bosta e elas só querem saber de fuder uma outra. E isso acaba mesmo por acontecer, porque a partir daí desenvolve-se uma cena em que a empregada que foi despedida consegue filmar a família e a mostrar aquilo faz chantagem, não é? E a partir daí desenvolve-se uma cena em que é a primeira vez, acho eu, no filme em que as coisas escalam de uma forma que pelo menos eu também não estava à espera. Porque as famílias entram mesmo numa luta física. Sim. E acabam e essa empregada acaba por ficar gravemente ferida. Sim, isso daí vai no acidente que ela bate a cabeça quando os donos já chegam, né? E aí vem outra parte muito interessante, que é aquele momento que os donos da casa ligam, falam: eu tô chegando. E aí é outra habilidade tremenda do diretor de fazer as cenas serem extremamente tensas, né? Porque a mulher lá cozinhando a comida é algo extremamente tenso, extremamente preocupante do jeito que o pessoal tá fazendo, correndo, fazendo a comida mais rápido que pode. E eu vi uma coisa muito interessante, que eu não sabia também da cultura coreana. Aquele prato que a dona da casa pede é o equivalente ao hambúrguer trash, o hambúrguer lixo que você pede numa rede de fast food. Ok. Olha, não sabia. É, o então, equivalente ao mac and cheese. É basicamente equivalente ao mac and cheese, só que o que acontece é, ela usa aquele macarrão de instantâneo e ela usa uma carne de boa qualidade pra fazer isso. E isso são coisas que não se encaixam teoricamente nessa história, né? E ela teoricamente não se mistura. E quando ela faz aquilo, a dona da casa fala até que, tipo, você não deveria fazer isso, as coisas não se misturam. E aí é uma coisa que mostra, tipo, a parte do pobre, a parte de classe trabalhadora, que isso é uma comida da classe trabalhadora que é o macarrão instantâneo com whatever, e ela misturando com uma carne de primeiro, uma carne de alto padrão, em algo que não era pra ser misturado. E são esses detalhes no filme que fazem toda a mensagem, né? Sim, eu lembro-me que nessa cena em que eles estão a aproveitar a casa enquanto os donos não vêm, eu confesso que a única coisa que estava na minha cabeça é quando é que os donos vão aparecer. Mas isso era óbvio que ia acontecer, né? Era, porque a cena está construída de uma forma que tu ficas sempre com aquilo lá atrás, a pensar quando é que eles vão aparecer. Que eles aparecem porque, entretanto, começou a chover muito e está uma tempestade enorme. Ou seja, o que também indica que há uma enorme probabilidade de eles cancelarem o campismo e voltarem, ou seja, tudo isso contribui para construir aquela... Sim. Isso já estava sendo construído ao ponto de você ver que eles iam chegar a qualquer momento, né? E aí aquela ligação foi para construção para se gerar mais tensão em uma situação que já estava tensa, né? E o mais interessante é que até aquele momento eu pelo menos eu não tinha uma sensação de ódio, ou de rancor, ou de qualquer coisa dos donos da casa, né? Eles eram neutros pra mim. Eles eram totalmente neutros na forma que eles agiam com os empregados e como eles interagiam na casa. E aí que vem o momento que eles começam a apresentar a posição deles, que eles realmente não se misturam com aquele grupo. Que é quando o pai da família fala sobre o cheiro do motorista, que é o do patriarca da outra família, e todo mundo escondido embaixo da mesa e eles não olham pra baixo, que também é outro ponto de mostrar como eles são acima da sociedade, eles nunca olham pra baixo e todo mundo escondido feito barata ali, né? E quando as luzes acendem, que eles estão se mexendo e a luz acende, eles param de se mexer. É bem interessante essa parte. Porque exatamente como tu disseste até ali, eu até estava
um pouco... Ou seja, estava a simpatizar muito com a família rica porque eles são postos naquela posição de ingênuos que não fazem ideia de que alguém está a aproveitar-se deles. E ali, como tu disseste, muda completamente. Começa a mudar, né? Nós vemos como é que... Ou seja, exatamente o que é que eles pensam e que não nos é mostrado até ali. Porque até o momento, daquele momento que eles começam a falar, você tem uma imagem da família com a presença do grupo, né? Você nunca viu uma relação da família isolada do grupo. E ali ela começa a ter uma visão da família com eles pensando que o grupo ali do pessoal pobre não está ali. E aí ele revela a verdadeira face. E aí eles começam a perceber os detalhes daquela família que eles têm esse preconceito, né? Esse classismo. Mas não necessariamente postam eles como maus, como pessoas ruins, né? Não, são só pessoas que vivem numa... Lá está, se voltarmos ao nosso episódio anterior, são pessoas que têm uma bolha social que de maneira nenhuma praticamente toca na outra bolha social. Exato. Da outra família. Pronto, e é a partir deste ponto no filme que... Ou seja, que as coisas se desenrolam como a até ao como a gente diz no Brasil, é aquela hora que a criança chora e a mãe não vê. Pronto. Sim, a partir daqui as coisas começam-se a desenrolar até à cena final. Uma coisa interessante é que quando a família consegue finalmente fugir de casa naquela noite de tempestade, conseguem fugir de casa dos patrões, eles voltam novamente a descer tudo até a casa deles. E nesse momento, isso chove muito, e nesse momento a cena é mais longa, né? Você vê eles estão indo numa descendente, descendo escada, descendo rua, junto com a água, e no meio do caminho, pra mim, já era óbvio, tipo, a água vai tudo pra casa deles ali, né? Que aí vem o outro impacto que ali também desenrola o clímax. Porque enquanto a família rica tá lá em cima, todo mundo tá se fudendo lá embaixo. É verdade. E foi uma coisa interessante que eu li e que não me percebi de todo quando vi o filme. Foi que isto também é uma espécie de... Não de crítica, mas também de crítica. Trazer uma conscientização, você dizer. Exatamente. Uma consciencialização das pessoas relativamente ao efeito que as alterações climáticas têm no para povo famílias mais pobres. Não, exatamente isso. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas realmente poderiam abrir o olho com esse filme do impacto, porque há uma fala no filme que deixa isso bem claro. Enquanto a casa deles estava afundando, estava tudo embaixo d'água, eles perdendo tudo, e a menina sentada em cima do vaso sanitário para evitar que a merda voltasse, em uma das cenas seguintes, a moça, a mãe da família rica, fica falando com o pessoal, falando: ai, a chuva de ontem foi uma bênção, limpou o ar. E é esse o impacto daquela chuva para eles, que é positivo até, é algo bom para uma família rica, e para muitas famílias pobres que a gente vê, é uma merda. A vida deles acabou. Para muita gente ali, talvez a vida tenha acabado, eles podem ter perdido tudo. E isso é claramente que países mais pobres ou famílias mais pobres vão ser cada vez mais afetados. E a gente viu isso com os incêndios da Austrália, Ricardo. Quantas famílias a maioria das pessoas que perdeu casa aqui são pessoas de classe média baixa. Sim, pessoas que vivem em áreas rurais, porque fala-se até, novamente voltando às bolhas, uma coisa que eu li muito nas notícias foi a bolha das pessoas que vivem nas grandes cidades. Porque o único incómodo que elas têm é a fumaça, exatamente. E que é um bocadinho a mesma situação. Exatamente, porque enquanto as pessoas aqui reclamavam que, eu vi até uma reportagem no Brasileiro falando que, eu não vejo o céu faz 2 semanas, mas tem gente perdendo casa. Tem gente perdendo vida. E isso é o reflexo, né? A gente vive numa cidade com infraestrutura e tudo mais. E o resto do pessoal que trabalha em lavoura, vive numa casinha que não tinha mais nada. Tem uma mulher lá, grávida, com 2 filhos, mãe solteira, que perdeu tudo. Pois, e por isso achei isso uma crítica muito, muito bem feita. Sim. Muito bem feita neste filme. Depois disto...
ou seja, na sequência disto, a família, ou seja, o pai, a filha e o filho acabam a passar a noite num ginásio, onde estão todas as pessoas que ficaram desalojadas com as cheias. E há ali um momento do filme em que o pai está a falar com o filho sobre o que fazer com o parasita e com a mulher dele que ainda estão dentro de casa. Uhum. E o filho está muito preocupado e pergunta ao pai, mas o que é que nós vamos fazer? Como é que vamos resolver isto? E o pai, de uma forma muito calma, muito tranquila, diz-lhe que não vale a pena fazer grandes planos, nem pensar muito nas coisas, porque no final do dia não adianta. Ou seja, nós fizemos todo este plano para chegar à casa da família rica e conseguir empregos e conseguir mais dinheiro, e agora estamos aqui a passar a noite num ginásio. Exato. Ou seja, perderam tudo, então não valeu de nada. Exatamente, eu gostei muito dessa parte. Sim, foi uma coisa muito pessoal. Gostei, aquela frase ficou muito comigo de para que planear, qual é que é o sentido de estarmos a fazer grandes planos se no final vamos acabar ainda pior do que começamos. É verdade, e aí ele chega até falando, às vezes o melhor plano é não ter plano nenhum. Exatamente. É bem interessante, é bem profundo o filme, né? E aí depois dessa parte que acontece isso, eles são todos chamados pra festa do filho, né? E ali é claramente a hierarquia social batendo na cara. Tipo, você é meu empregado. Você tá sendo pago pra fazer isso. E aí você vê a mãe vindo, arrumando as mesas, só que ela não pode... A mãe, que é empregada agora, lá na casa, vindo arrumar as mesas, não pode fazer barulho porque o filho tá dormindo. O pai tem que se vestir de índio. E o dono da casa vira e fala, olha, você faz isso porque eu tô pagando. E você tá recebendo em dobro pra isso. Então você faz e agradece. E é uma soma de coisas, né, que você vê. E aí você fica naquela linha tênue, né? Quem que é o pessoa boa e quem que é a pessoa ruim nessa história? Porque você entende o lado do pai, né? E até o meio do filme você achava que a família rica tava sendo... que ela tá sendo parasitada e sendo extraída a riqueza deles por causa desse grupo. Então, é uma linha muito tênue entre quem é o protagonista e o antagonista do filme, né? Há muito essa dualidade nessa segunda parte do filme. E pronto, no desenrolar da cena final, quando o parasita finalmente sai da cave para se vingar, e começa e esfaqueia a mãe, a empregada. A dada altura há um corpo caído no chão, já não me lembro de quem. Uhum. E o filho também, o pai da família rica está a tentar levar o filho para o hospital. Sim. E precisa da chave do carro. Sim, o corpo é do senhor que era o parasita lá dentro. Certo. E o cheiro... corpo, exatamente. E é aí que o patriarca da família pobre também vira o boneco. Como é que se diz no Brasil? Vira o boneco, vira no giraia, fica puto da vida. Ficar puto da vida, ou pior que putas, em Portugal. E esfaqueia também ele, o patriarca da outra família. Porque é o ponto de viragem para ele. Sim. Quando ele já não consegue aguentar mais aquela superioridade, aquele nojo que a família rica tem relativamente... Ali é o ápice de todos os pequenos pontos que ele percebe, né? Ali é o ápice dele ficar puto com a situação, né? Isso é a parte final, né? Então, aí ele vai e no final ele tenta fugir, ele acaba voltando pro porão, né? E ele mostra que, na verdade, ele foi pra um lugar pior do que ele tava no começo, que reflete de novo aquela fala que você ressaltou, né? Do plano. Que adianta ter todo um plano, sendo que no final você pode voltar pra onde tava ou ir até pior, que foi o que aconteceu. Ele ficou pior no final. Sim, acabou por perder a filha e acabou por ficar separado da mulher e do filho. Uhum. E acabou a ser ele o novo parasita, digamos assim. Exato. É um filme muito... É complexo na história que conta e na crítica que faz. Sim. E acho que vale muito, muito a pena. Muito. E aí eu venho uma pergunta pra você, Ricardo. E quem é o verdadeiro parasita nesse filme?
Será que são as famílias que estão ali ou será que a família rica que usa o sistema para extrair o trabalho das pessoas? Pois, é isso que eu acho que é essa a pergunta que o realizador também quer deixar à audiência, é pôr-nos a pensar exatamente sobre isso. Ou seja, são parasitas aqueles que tentam aproveitar-se da ingenuidade da família rica para melhorar a sua posição, e nós até conseguimos simpatizar com isso porque são pessoas que vivem mal, que vivem com dificuldades. Mas também podemos pensar... Ou será que a família rica que explora um grupo vulnerável com baixos salários e tentar fazer a pessoa trabalhar sobre situações adversas em horários adversos? Quem é o verdadeiro parasita? É verdade. Isso depois cada um tirará as suas conclusões. Eu com a minha t-shirt do Che... do Che Guevara, não tem opção a não ser falar que eles são o parasita do capital que fazem as pessoas ficar pobres ficarem mais pobres. O senhor então é um comunistinha de merda. Não sou. Maravilhoso. Chegou o momento, Ricardo, de nós descobrirmos quem é o verdadeiro culpado pela criação desta obra cinematográfica. Quem será o grande culpado? Vamos analisar como este filme foi criado e como Bartolomeu tem envolvimento nisso. Bom, o filme Parasita ele foi criado em 2019 pelo escritor Bong Joon-ho. Eu também não sei falar. Okay. Talvez, se for muito errado, o Google Tradutor vai falar aí para vocês. Ou o Gustavo vai nos dizer. Ah, muito obrigado. Ou o Jefferson. Um dos dois. Algum dos dois. Um grande diretor, ele tem suas origens dessa veia produtora de seu pai, que foi um diretor de arte do Sistema Nacional de Produção da Coreia, Ricardo. Acredita nisso? Um Sistema Nacional de Produção? É, produção cinematográfica da Coreia. Acredita nisso? E as linhas artísticas da família nasceram com o bisavô de Bong Joon-ho, que foi um grande escritor durante a era colonial japonesa. Porque o senhor sabe que a Coreia, por um tempo, foi invadida pelo Japão e o Japão ficou lá por um certo tempo. Não sei se o senhor sabia disso. Não sabia da Coreia especificamente, mas sei que o Japão, durante muitos anos, teve um grande gosto em ocupar. Sim. Como um outro povo de que eu nunca ouvi falar. Ah, não sabe. Não sabe. Não mas sei a gente mesmo. chega lá, não tem problema. Sabe como é que a gente chega lá? Então, essa era do controle japonês na Coreia começou em 1884 por um golpe chamado Golpe de Kapsin. Talvez eu esteja falando completamente errado este nome. E esse golpe só foi possível porque a Coreia, ela estava ocupada, não ocupada, mas pelo menos com algumas tropas francesas na região. Que a França foi obrigada a mandar tropas francesas porque a Coreia matou os clérigos que estavam catequizando nas terras coreanas, Ricardo. E que clérigos seriam esses? Eles eram clérigos de uma veia dos jesuítas, Ricardo. Os jesuítas, quem mais? Os jesuítas, e como já falamos no último episódio, Ricardo, os jesuítas e Bartolomeu Dias têm uma relação muito próxima, porque um dos grandes financiadores dos jesuítas foi a coroa portuguesa, Ricardo. E a coroa portuguesa só teve todo esse dinheiro por culpa do Bartolomeu, que atravessou o Cabo da Boa Esperança e guiou Cabral a descobrir o Brasil. Muito obrigado e esperamos vocês na próxima semana. Até a próxima semana.